Olá, queridos. Estamos começando a nossa sexta aula do nosso curso, né? Seja um formador de heróis por meio da mentoria e do discipulado. Estamos já indo para a reta final do nosso curso, né? Faltam apenas essa e mais duas aulas. E espero que você esteja com o coração aberto para mais essa aula, que seja um tempo de preparo para o seu ministério, para que você seja um formador mesmo de heróis, que você invista a sua vida e outras vidas, que você tenha paciência, né, nesse trabalho, que você continue forte nisso, crendo que no tempo certo o Senhor vai dar a recompensa, a colheita, a bênção de ver o seu discípulo crescendo, multiplicando. E que bom que estamos juntos para mais uma aula. Deixa eu colocar aqui então um PowerPoint. Sejam bem-vindos aí todos que estão chegando. Então, essa é a aula 6. Então, vamos começar a aula de hoje, né, falando sobre a importância do acordo de mentoria, né? Todo discipulado, todo relacionamento discipulador, ele é um acordo. Mesmo que não seja dito sobre isso, mesmo que não seja falado, né, mesmo que não seja algo declarado, todo relacionamento de discipulado, ele é um acordo que é feito, né? É um acordo, é um relacionamento, né, que se decide caminhar junto, né? Então, é um acordo de relacionamento, né, de caminhada junto, né? Então, é preciso definir, né, esse relacionamento, como ele vai ser, né? Só dar um ajuste aqui, quem tiver, eu vou mutar aqui, ok. Então, veja bem, todo relacionamento tem que ter esse acordo, da definição do como vai acontecer esse relacionamento, o que se espera desse relacionamento. Então, o acordo é como se estivéssemos declarando a nossa agenda da caminhada, né? O que vamos fazer juntos, quais são as nossas expectativas mútuas, tanto do mentor como do mentoriado, né? Então, isso é a definição de agenda. E essa definição pode ser formal, né? Pode ser um documento formal, escrito, inclusive. Eu estou preparando essa semana uma espécie de documento em que tanto o mentor como o mentoriado vai ter ali algumas cláusulas do papel de cada um e do que se espera nessa caminhada juntos, e de tal forma que seja feito um acordo, né, para quem quiser utilizar, né, essa ferramenta, poder usar no discipulado com as pessoas. É uma forma de instituir um compromisso, né, uma aliança nesse relacionamento. Mas esse acordo também pode ser informal, pode ser apenas verbal, apenas declarado. Olha, vamos caminhar juntos, estou aqui para te ajudar nisso, nisso, nisso. Eu espero que a nossa caminhada seja assim, assim, assim. A minha expectativa é que a gente se encontre, né, semanalmente, quinzenalmente, uma vez no mês, em tal lugar. Então, você define mais ou menos, né, o que vai acontecer nessa caminhada. Você define, né, as expectativas e o rumo dessa caminhada, né? Então, essa é a ideia do acordo, né, de mentoria. Então, pode ser verbal ou pode ser um documento escrito. Então, essa semana eu devo estar postando, né, no grupo esse documento que eu estou produzindo, que você pode usar no seu relacionamento discipulador, como uma forma de se comprometer nessa caminhada junto com alguém, tá? Então, se o relacionamento for intencional e regular, precisa haver clareza sobre quais são as demandas e qual é o propósito de passarem tempo juntos. É preciso definir qual é a nossa intenção de estar junto. Então, de repente, você pode convidar alguém, né, para um discipulado e dizer assim: olha, eu vou caminhar com você porque você é um líder de pequeno grupo, porque eu preciso que você também viva isso com outras pessoas da sua célula, do seu grupo pequeno. Eu preciso que você multiplique isso, e assim como Jesus investiu
num grupo de líderes, eu escolhi você para a gente caminhar junto. Então, você pode ser intencional, ou então você pode dizer assim para alguém: olha, eu vou te discipular porque eu quero fazer de você um auxiliar. Pode ser apenas uma célula, né? Num pequeno grupo. Eu posso convidar alguém e dizer: olha, estou precisando de um auxiliar, eu quero preparar um novo líder até o fim do ano, multiplicar essa célula. E eu escolhi investir em você como meu auxiliar e gostaria que a gente se encontrasse regularmente numa caminhada próxima à vida na vida, e você explica, né, o que é que você espera, e você define: olha, qual é o grande propósito? O grande propósito é preparar um novo líder. Eu vou te preparar como meu auxiliar para ser um líder, entende? Então, coisas assim que você pode definir, né, numa caminhada de mentoria, definir o propósito, né? Por que que a gente vai caminhar junto? E é bom fazer também, né, periodicamente, uma avaliação do relacionamento e ajustes em relação à agenda da caminhada. Eu gosto muito de, todo fim de ano, né, início de um novo ano, rever quem são meus discípulos, quem eu vou investir, se de fato o relacionamento está sendo bom e se meus discípulos querem continuar caminhando comigo. Então, a gente faz uma avaliação, a gente pensa como a gente pode, né? Como é que pode ser nossos encontros nesse novo ano. E de vez em quando é bom a gente fazer uma avaliação, né? Às vezes você pode definir uma periodicidade um pouco mais. Já fiz muito isso com algumas pessoas, por exemplo: vamos começar sendo semanal esse encontro. Toda semana eu quero estar contigo, quero ter um tempo contigo. Só na semana que não der, a gente avisa, né? Seja da minha parte ou da sua parte. E lá na frente, a gente pode chegar e definir assim: olha, como a gente já criou um vínculo muito bom, como a gente já está tendo um relacionamento excelente e está gerando muitos frutos, que tal agora a gente começar a se encontrar quinzenalmente, por causa das minhas e das suas demandas? Até para você ter tempo para também investir em outras pessoas, entende? Você pode definir se é um ajuste na agenda. Ajustes são importantes. Eu caminhava com o Maurício, quando estava em Curitiba, e a gente fazia alguns cafés, né? Ou na minha casa, ou na casa dele. E aí era um quarteto, né? Eu e minha esposa, e ele e a esposa dele. Mas a partir do momento que eu vim para São Luís, a gente precisou rever, né, essa mentoria. E a mentoria acabou que ultimamente tem sido mais só eu e ele, né, por causa das agendas, né, que não estavam batendo, né, com os dois casais. E a gente então está fazendo mais, né, à distância, né. Mas a gente se ajustou, né? A gente se ajustou, todo relacionamento, né? Que tem a intenção de continuar e de melhorar o relacionamento, vai ter que ter momentos de avaliação de ambas as partes, né? Inclusive, no módulo 1, a gente tem, né, os estudos, né, que a gente faz uma avaliação, né, de cada um, do discípulo e do discipulador. Inclusive, a gente enviou, né, um roteiro para você utilizar em PDF, né? Tanto avaliando o discípulo e um outro avaliando o discipulador. Então, acho que é uma boa coisa, de vez em quando, fazer uma avaliação do relacionamento. Ou então, simplesmente, um chegar e dizer para o outro: eu gostaria que você me ajudasse mais nisso. Por exemplo, né, o Maurício começou a me pedir uma ajuda agora, porque ele recebeu uma nova responsabilidade na igreja dele, e aí ele me pediu uma ajuda em particular sobre essa nova responsabilidade que ele recebeu. Então, me coloquei à disposição. Isso é um ajuste de agenda, né? De objetivos, de propósitos. E aí, tanto pode o discipulador indicar para o seu discípulo um ajuste da agenda: eu queria trabalhar com você, como tenho feito com outro discípulo meu, né? Eu defini com ele que eu queria treinar ele para ser um pregador. Então, essa foi uma dica minha, né? Já Maurício, como discípulo, veio pedir para mim uma agenda que ele queria que eu ajudasse ele nessa nova responsabilidade que ele assumiu na igreja, né? Ou seja, pode partir de ambas as partes, né, esse ajuste de agenda ou de objetivos da caminhada, né? E tem que haver um consentimento de ambas as partes, né?
Tem coisas que o discípulo vai me pedir que eu vou dizer, ok, eu posso te ajudar. Tem coisas que ele vai pedir que eu vou dizer, olha, eu não consigo te ajudar nessa área, né? Então, e também tem coisas que o discipulador vai perguntar, olha, eu queria treinar você nessa área, o que é que você acha? E pode ser que o discípulo diga, eu não, no momento, eu não gostaria de seguir esse objetivo. Eu prefiro que você me ajude nesse outro objetivo aqui. Então, é possível, né, de ambas as partes ter essa flexibilidade, essa conversa, porque é um relacionamento que está sendo construído e objetivos estão sendo tratados, estão sendo traçados, né, mas que é um acordo entre os dois. Né? Tem que haver um acordo entre os dois daquilo que eles vão viver juntos. Essa é a ideia, tá? Então, veja bem, por que é preciso ter ajustes, né? Por que é preciso, de vez em quando, definir a agenda? Porque circunstâncias mudam, né? Eu precisei mudar de cidade, fui morar 3.000 quilômetros de distância, né? Horários, outros compromissos aparecem, novas demandas, né, aparecem, objetivos são atingidos, você vai buscar outros objetivos, né? Por isso que é preciso, né, estar sempre definindo o que vai ser feito, né, e avaliando os objetivos também, né, se estão sendo cumpridos. E a comunicação por isso é sempre importante ser transparente dos dois lados. Maurício, gostaria de falar? E queria acrescentar que recentemente, né, apareceram novos planos aqui em Curitiba. E o Alexandre, né, do lado dele, me pediu para eu participar mais ativamente da rede de igrejas em células aqui em Curitiba. E porque a nossa visão é uma visão específica, né? Alexandre criou a rede de de igreja em células em Curitiba. Hoje a rede está na mão de um pastor local, mas a mesma visão que nos acompanha há vários anos e vem da mesma fonte, da mesma forma de enxergar não somente o reino de Deus, mas o trabalho dentro das igrejas. Alexandre veio expressamente para para participar mais ativamente, né? Eu estava somente fazendo a parte logística, mas teve um pedido, então, o meu mentor fez para mim, para que nós possamos nos alinhar e continuar a laborar em prol do reino. A gente quer crescer, não só não como igreja, mas como igreja no Brasil todo. A alimentar a visão de mentoria, discipulado, alimentar uma visão de que é possível, né? De sempre mais discípulos, pessoas que sejam dedicadas a outras. E aí, discipulado de pastores também é um dos temas. Enfim, são pedidos que, como o Alexandre acabou de falar, podem vir de um para outro, né? Sendo que ambos os pedidos, então, tanto a necessidade que Alexandre trouxe para mim, quanto a que eu comentei com ele essa semana, são em prol do reino, são em prol dos pastores, do rebanho, das pessoas que precisam entender melhor a vontade do Senhor. Então, o fim, o último, é Deus. O fim Isso. último é servir. Né? A É, gente nos alinhamos para servir melhor o Senhor. Isso é a verdade. isso. E é uma parceria, né? É uma parceria Correto. do reino, é isso que ocorre também. Muitas vezes o discípulo vai ser um auxiliar para o discipulador, né, que tem uma missão, que tem um projeto, e aí puxa o seu auxiliar para estar junto e direciona, né, os passos, as atividades. Em outros casos, vai ser o discípulo, né, buscando o discipulador para um projeto dele, para uma necessidade especial dele, de pastoreio, de ajuda, ou um projeto específico dele, ministerial, e o discipulador vai dar um suporte, né? Então, são coisas que podem acontecer, e é uma parceria do reino. Recentemente, eu também convidei Maurício para um novo projeto, que é lançar um outro curso, com um outro tema, né? Com uma outra abordagem, que é o curso de avivamento pessoal, né? Que a gente vai lançar agora em março. E ele topou, né? Então a gente está produzindo juntos, né? São coisas, materiais que ele já lê, que ele já está bem preparado, né? Para me ajudar, né? Nas ministrações. E aí ele topou, né? Entrar nesse projeto comigo, né? Então é um acordo. Ninguém é obrigado a nada, né? De nenhum lado, mas é uma parceria,
né, que cada um também é livre, ninguém vai acorrentado, né, para essas coisas, né? Então é preciso ter uma comunicação transparente. E se um dia o Maurício disser, olha, eu não queria entrar nesse projeto, ok, ele é livre, né? Ou então, no dia que ele quiser, olha, eu gostaria de ter um discipulador aqui mais próximo de mim, né? E não prefiro agora a gente dar uma pausa nessa caminhada, também não tem problema, né? Só Não tem que não. uma, Não tem só não. que uma coisa, glória, graças a Deus, né? Só que uma coisa acontece no discipulado, né? Quando a gente de fato vive os princípios, né? De um bom discipulado, você cria um vínculo para a vida. Então, por mais que a vida mude, né? Você muda de lugar, novos projetos chegam nas nossas vidas, o relacionamento tá ali, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um discípulo meu antigo, né? E que já tem alguns anos que a gente não caminha juntos. Tem mais ou menos uns 2 anos está fazendo que a gente não caminha juntos. Mas de vez em quando um manda mensagem para o outro, porque é um amigo, né? Que foi feito. E se a gente se encontrar é a mesma amizade, não muda a amizade. Aquilo que se viveu juntos foi profundo, foi do reino, transformou vidas. A gente viveu como uma família, né? Um relacionamento muito próximo, vida na vida. Então a gente se conhece muito um ao outro. É isso que acontece no discipulado. E aí esse meu discípulo, né, mandou uma mensagem para mim: quando é que a gente vai marcar um café para se encontrar? Nós estamos vivendo hoje em projetos bem diferentes, né, em ministérios bem diferentes, mas existe uma amizade que foi construída. Então, de vez em quando a gente vai querer mesmo conversar, saber como é que o outro está, marcar um tempo de conversa, né? Porque a gente viveu algo muito sério, né? Mas é um acordo, né, de permanência ou não, ou de objetivos, né, para que a coisa flua, né? E aí, veja bem, se você é o mentoriado, né, se você é o discípulo, você tem que ser transparente, diga o que você quer, né? O que que você espera do seu mentor? Quais são suas esperanças? Quais são seus medos, incertezas, dúvidas? O que gostaria que o seu mentor fizesse? Isso aqui é muito importante, né? E o mentor pode dizer sim ou não, mas não poderá ler a sua mente, né? Então, diga para o seu mentor, olha, eu estou lidando com esse tipo de problema, né? Recentemente, né, um discípulo também resolveu compartilhar comigo, né, um problema mais delicado da vida dele, um problema mais sério, uma questão mais profunda, que até então ele não tinha falado comigo. Ele tinha até falado com outra pessoa, né, mas não comigo, né? Mas recentemente ele resolveu abrir coisas mais íntimas, né, da vida dele. E tipo assim, eu também quero ajuda nessa área, era o que ele estava dizendo, né? Olha, ora por mim nessa área, ou então me ajuda com alguns conselhos, né? Então isso é maravilhoso, né? E é um grande privilégio do mentor, né? Receber de um discípulo a sua transparência, o seu coração aberto, a sua confiança, né? E o seu pedido de ajuda, né? Significa que ele está vendo em você uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que não vai estar ali simplesmente para te julgar, mas vai estar ali para estender a mão para você, né? Para te ajudar, né? A lidar com as situações difíceis da sua vida, né? Então, falando também do lado do mentor, o mentor também precisa colocar suas cartas na mesa, né? Ou seja, deixe claro o motivo, né, que você está envolvido nesse relacionamento, o que acha que o mentoreado precisa fazer e o que você recomenda para ele. Então, é muito importante, né, falar a verdade em amor, né, puxar, né, a corda, né, dizer assim, olha, vamos para cá, olha, que tal a gente trabalhar isso aqui, né? Então, o mentor é aquele que dá um ritmo também, né, para os objetivos, para o rumo da onde vai o discipulado, né? Mas os dois são responsáveis por esse relacionamento, né? Os dois. Recentemente, um discípulo meu pediu para a gente se encontrar semanalmente, né? Para mim foi um desafio, né? Para com ele se encontrar semanalmente.
porque eu também estou com muita gente, acompanhando muita gente, além de várias outras tarefas que eu faço, né? Mas eu resolvi dizer sim. Digo, olha, tudo bem, vamos fazer semanalmente, né? Mas eu disse assim, na semana que não der também não tem problema, né? Tanto para mim como para você. É só a gente deixar claro e a gente, quando não der para ser naquele dia, né, naquela semana, a gente pula uma semana. Mas foi um acordo, né? Ele pediu e eu fui avaliar e disse, olha, acredito que dá sim, né? Para a gente se encontrar semanalmente. Então é importante ter essa abertura. Se um sentir que está sendo sufocante, está sendo demais, que diga, olha, que tal a gente diminuir o ritmo? Não estou dando conta. Ou seja, essa transparência tem que ter, né, para que o relacionamento flua, né? Isso não quer dizer que precisa, né, ou dizer tudo que está na sua mente, no seu coração. Mas já que isso afetará a mentoria, precisa ser tão aberto quanto possível. Então, nós temos que ser transparentes, mas isso não quer dizer que eu tenho que dizer tudo. Ninguém é obrigado a dizer tudo que está pensando, né? Tudo que está no seu coração, né? Cada um é livre, né? Às vezes também, até como mentor, às vezes dá vontade de dizer algumas coisas, mas aí a gente pondera, né? Acho que isso aqui não é tão importante eu estar dizendo, né? Nem tudo eu tenho que trazer, né? Para uma correção ou para uma... Às vezes a gente tem que dar um tempo, né? Para que a pessoa possa digerir mais, né, as questões da sua vida, né, e ela mesma trazer, né, suas situações, né, particulares, né. Larry Kreider destaca alguns passos práticos que o mentor pode dar para estabelecer e manter limites saudáveis de relacionamento. Então, vamos ver esses passos práticos desse autor. O que fazer para ter um limite saudável no relacionamento? Porque pode acontecer desgastes, né? Qualquer relacionamento pode ter conflitos e desgastes, ou pode sufocar, né? Então a gente precisa saber lidar com esse relacionamento para extrair o melhor dele, né? Então a primeira dica dele é: determine as áreas da vida do seu mentoriado pelas quais você é responsável e pelas quais você não é responsável. Afinal, em última instância, não é você o responsável por cuidar dele. Jesus é que é o responsável por cuidar dele. Então, é bom dizer isso, olha, eu vou te ajudar, mas só Jesus pode te mudar. Por exemplo, né? Esse é um exemplo, é bom você dizer isso, né? Eu vou te ajudar, eu vou investir em você, eu vou dar o meu melhor, mas, no final das contas, Jesus é que é o maior discipulador. Eu sou imperfeito, né? E só Jesus pode te mudar, só Jesus pode suprir todas as suas necessidades, né? E, de repente, você pode deixar claro, né, algo que você vai trabalhar e algo que você também não vai trabalhar. Por exemplo, às vezes eu tenho que lidar com alguém que não é da minha igreja, né? Por exemplo, o próprio Maurício não é da minha igreja, ele tem um pastor dele. E aí tem coisas que é da vida dele na igreja, que tem a ver com o ministério dele lá, que ele presta contas ao pastor dele. Então, tem coisas da igreja que eu não posso interferir, né? Mas ele pode buscar o pastor dele, acertar ajustes na igreja, que não depende de mim, depende da relação dele com o pastor dele, não é? Coisas assim, sabe? Que a gente tem que ser ético, né? A gente precisa saber que tem algum limite, né? E também você pode, de repente, acompanhar alguém e deixar claro, olha, eu vou trabalhar mais contigo a questão da tua vida pessoal. Ou então, eu vou trabalhar mais a questão ministerial, tá? Vamos focar mais nisso. Às vezes, eu tenho alguns discípulos, né, que são pastores, né? E eles pedem a minha ajuda, né, para caminhar comigo, principalmente por causa da visão dos treinamentos que eu tenho para oferecer, por causa da implantação de um projeto de revitalização na igreja local, seja de discipulado 1 a 1, seja de grupos pequenos, treinamento de líderes. E tem gente que me procura e deixa claro, né, que a intenção dele é a ajuda ministerial. A intenção deles, né, em alguns casos, eles deixam claro, eles só
fazem perguntas e só ficam trazendo questões de igreja. Não tem problema, né? Então, eu entendi como discipulador que ele está aberto para trabalhar nessa área. Tem outros que trazem questões pessoais, né? De família, de sua vida pessoal, né? E aí eu já entendi, nesse caso, que essa pessoa também quer, né, que eu seja um ajudante nessa área da vida dele, né? E eu também posso puxar, né, de vez em quando, né, de repente começar a fazer mais perguntas da área pessoal. E aí vai ter discípulo que vai querer, vai ter discípulo que não vai querer, né? Então, a gente precisa saber e deixar claro, né, qual é o limite, né, dos dois lados, né? Tanto do discipulador como do discípulo, né? E outra coisa, né? Tem um ditado que diz assim: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Gosto muito de citar essa frase. Então, tem áreas que o discípulo está pronto para ser tratado, está pronto para desabafar, está pronto para pedir ajuda. E tem áreas que ele não está, que ele não se sente à vontade, que ele não quer que ninguém toque nessa área, né? A gente tem que respeitar também, né? A gente não pode forçar as coisas, né? E precisamos lembrar, o grande discipulador dos nossos discípulos é Jesus. Não somos nós. Nós somos ajudantes, né? Mas Jesus é o maior responsável pela vida dos nossos discípulos. Um segundo passo, né, para estabelecer limites saudáveis. Mentoreados precisam aprender a viver com as consequências de suas próprias decisões. Mentores estão a postos para encorajar e exortar, não para impor ou controlar. Então, precisamos deixar a corda mais livre, né? Deixa o seu discípulo, né, também quebrar a cara em algumas situações, né? Para que ele mesmo perceba as consequências das decisões dele, né? E nós, né, discipuladores, estaremos lá quando ele precisar, seja para encorajar, seja para exortar, mas não para ficar controlando os nossos discípulos. Então, ele é livre para viver a vida dele, para errar e acertar. E nisso ele também vai estar crescendo, vai estar aprendendo, né, a lidar com as frustrações, com as decepções. E o mentor, um bom mentor, vai estar ali por perto, né, para quando for preciso carregar, quando for preciso levantar, né, pegar pela mão, né, mas eles vão errar e acertar. Nós não estamos ali para ficar controlando ninguém. E o terceiro passo é limites de tempo e necessidades devem ser discutidos, senão o mentoreado poderá exigir tempo demais do mentor ou precisar ajuda demais em questões que estão fora do campo do mentor. Então, eu já falei um pouco sobre isso, né? Então, é preciso definir qual é a disponibilidade de tempo de ambas as partes, e também limites, né? Porque pode ter alguma questão que o mentor não está preparado para ajudar o discípulo, né? Então, mas o mentor pode indicar alguém, ou então ele pode dizer: você conhece outra pessoa que seja bom nessa área, que está querendo ajuda? E ele pode encontrar outra pessoa também para suprir uma necessidade específica. Isso não quer dizer que eu tenho que deixar de ser o mentor dele, se eu tiver alguma área que eu não consiga suprir. Beong fala muito sobre isso. Um bom mentor, ele não é ciumento. Não é só ele que tem algo para derramar na vida do discípulo. Ele pode ser alguém que indique outros colegas, outras pessoas que o ajudem também. E isso não quer dizer que eu não tenho que deixar de ser o mentor dele, né? A gente continua caminhando juntos, mas não tem problema se um discípulo meu também for aprender algumas coisas com outra pessoa, né? Que talvez eu não seja tão bom em todas as áreas, né? E eu posso indicar, né? Quando eu indico livros, por exemplo, eu estou dizendo para o meu discípulo: olha, existem outros mentores, está aí, ó, lê esse livro, né? A mesma coisa, né? Na verdade, a gente trabalha em parceria, né? A gente não faz tudo sozinho, né? E aí ele cita um exemplo aqui de limite, né? Porque pode haver, né, cada caso, né, cada situação que pode acontecer e pode extrapolar os limites claramente, né? Então ele dá esse exemplo. Digamos, um discípulo que espera coisas, né, do seu mentor
como um empréstimo pessoal, né? Como se o mentor fosse obrigado a dar um empréstimo, não, jamais, né? Isso é livre, né? Isso não pode ser uma obrigação, né, financeira, eu vou te sustentar, não. Ninguém é obrigado a isso, né? Ou você tem que cuidar, né, dos meus filhos todos os sábados, né? Pode ser que e vice-versa, né? Tanto o mentor pode jogar essa para o seu discípulo, né? Ah, cuida aí dos meus filhos e tal, faz alguma coisa por mim. Não, não é assim, né? Isso tem que ser, na verdade, se alguém quiser ajudar o outro financeiramente, é algo livre, jamais imposto. Se alguém quiser gratuitamente fazer alguma coisa pelo outro e tal, também é livre. Ninguém é obrigado a essas coisas, né? E é bom ter cuidado com essas questões, né? O negócio de empréstimo é sempre muito perigoso. É melhor dar. Eu aprendi isso, né? É melhor dar do que emprestar. Porque quantas pessoas perderam amigos porque emprestaram e nunca foi devolvido, e aí você depois fica zangado, né? Então, nessa questão financeira, é melhor dar do que emprestar. Claro que pode ter algum caso que você vai emprestar e vai dar certo, né? Mas é bom evitar, né? Às vezes, né, no discipulado a gente empresta muito livro, e eu já perdi muitos livros nesse negócio do discipulado. Ai, dá uma tristeza, né, quando o discípulo não devolve o livro, não se importa, né, com o livro que você empresta. Mas, mesmo assim, eu tive que aprender a perdoar, e depois tive que comprar de novo, né? Um livro que eu emprestei e não voltou, né? Mas é sempre bom a gente pensar muito mais em dar do que em emprestar, para termos menos problemas. Nem todo mundo sabe lidar com essas situações de emprestar e o outro não devolve, pode minar o relacionamento. Então, eu vou dar uma primeira pausa, né, para quem quiser comentar, né? Ainda tem uma segunda parte do estudo. Então, nessa primeira parte, né, que situações a mentoria pode ser danosa, tanto para o mentor quanto para o mentoriado? E o que fazer para evitar essas situações, né? Uma situação que pode ser danosa para o discipulado. Eu lembrei aqui de um exemplo de um discípulo que eu tive há muito tempo atrás, que ele queria se aproveitar de mim, e eu senti isso. Estávamos na mesma igreja, naquela época eu era um dos pastores, né, da igreja, e ele era um dos líderes da igreja. E aí, quando eu comecei a caminhar com ele, eu percebi ele o tempo todo se aproveitando de mim. Então, ele fazia demais esse negócio de pegar meu livro e não devolver, e perdi, não sei o quê. E aí, às vezes, me forçava a ter que ajudar ele financeiramente. E eu fiz, né? Como eu faço por muitas pessoas, eu fui fazendo, até que chegou um tempo que eu percebi que ele começou a exigir coisas para mim. Ele começou a exigir que eu ajudasse ele em relação à igreja, né? Que a igreja deveria sustentar ele, porque ele resolveu ser tempo integral, porque ele tinha um ministério de ação social muito forte, e ele resolveu, eu digo, não, Deus falou comigo, eu vou ser agora tempo integral, mas para isso você não tem que me sustentar. Tipo assim, ele começou a explorar a gente, como se a gente fosse obrigado a dar tudo que ele precisava. Eu quero fazer o seminário teológico. Vocês têm que pagar para mim. Ele é uma pessoa que tinha limitações financeiras, né? Mas ele começou a se aproveitar. Aí começou a fazer algumas coisas do ministério também, independente de nós, né? Aí eu descobri que estava falando mal da gente, né? Então, era uma relação doentia. E eu precisei confrontar ele, né? E como eu sabia que era uma pessoa difícil, nesse momento eu precisei ter uma testemunha, né? Para ter os confrontos necessários. E eu cheguei ao ponto que eu disse, eu não vou mais te discipular, eu não quero mais. Eu não sou obrigado a fazer as coisas que você pede. Você me sufoca. Você está me explorando, você só pensa em você. E eu precisei ser bem duro assim, porque eu vi que era uma pessoa adoecida que não queria, na verdade, ajuda minha para crescer. Ele queria era se aproveitar de mim. E eu precisei dar um baixo naquilo
porque existia um coração extremamente rebelde e graças a Deus que não só eu, mas a equipe pastoral também já vinha percebendo isso e precisou tratar ele, né, de um jeito um pouco mais firme, porque não existia coração ensinável, não existia submissão, existia muita rebeldia. Então, é claro que se a gente vê um coração ensinável, a gente faz tudo por eles, né? Mas nesse caso não era. Era um coração doentio, orgulhoso, que vivia fazendo mal nas nossas costas, mas se explorava a gente e não tinha mais limites nesse relacionamento discipulado. Então, infelizmente, nesse eu precisei dar um basta, e essa pessoa precisou de uma espécie de disciplina, né, na vida dela. Então, precisamos tomar cuidado com essas coisas. Alguém quer falar, gente? Uma perguntinha? Mas também, se não tiverem, não tem problema, a gente volta para a aula. Vamos lá, Fabiana e Leda. Hoje a gente está sem perguntas, está tudo É, certo. tá Pastor, bom. eu acho interessante mesmo essa questão do acordo, né? Porque em todo relacionamento a gente precisa pacificar as expectativas. Isso, Às vezes a pessoa vem com muita expectativa e você não tem a capacidade de suprir todas elas. Ou então já vem assim meio que desmotivada de outros relacionamentos, uhum, com baixa expectativa e não sabe os recursos que ela pode te acionar para ter, verdade. né? Sim, Então, de um lado e de outro, né, acho que é muito interessante essa parte mesmo de pacificar as expectativas, né? uhum, Colocar as cartas na mesa para iniciar uma relação saudável, né? isso. Todo relacionamento tem isso, né? A gente tem que sentar, né, e lavar roupa suja, definir, né, o papel de cada um. Todo relacionamento tem isso, né? E tem coisas que a gente releva, faz parte, né? Tem coisas que a gente é um pouco mais cri-cri, né? Tem outros que a gente entende que tem que relevar mais. Não, perdoa, continua. Tem algo maior acontecendo, essas coisas, né? Mas é bom, né, ter aquele momento da transparência, dizer o que não gostou, o que tá gostando. Até quando você fala algo bom também, talvez seja bom no sentido de dizer assim, olha, vamos fazer isso mais vezes, né? Eu tive alguns discípulos que eu levava para viajar no ministério, né? E aí eu fazia algumas viagens para o interior do Maranhão e eu levava alguns deles, né? Meu Deus, eles faziam festa, eles amavam quando eu convidava eles para passar um final de semana em alguma cidade do interior. Meu Deus, eu tinha alguns discípulos que amavam, o tempo todo ficam me cobrando, pastor, me leva mais, me leva mais. É bom demais esses momentos. Então, esse retorno positivo do que está sendo bom, né? É importante, porque ajuda também o mentor a saber como é que eu posso te ajudar mais, né? O que é que eu posso fazer mais que você tá gostando, está sendo positivo para a tua vida. Eu tive um discípulo também que dizia assim, olha, me pergunta mais sobre minha vida financeira. Não esquece, todo encontro me pergunta, porque eu sou meio estrambelhado nessa área. E aí, se você não ficar me cobrando, eu esqueço, né? Então, essas coisas, né? Acho que é bom deixar claro, né, o que se espera, né, no relacionamento, o máximo que a gente puder dizer, né? Seja para o início ou durante a caminhada, né? Vai ajustando, né? Como qualquer relacionamento, né? Acredito que é muito importante que o mentor, a pessoa que está mentoreando, ela dose, né? Tanto a liberdade quanto os recursos, né? E eu já tive mentoreado, né? Que eu percebi que era só eu que estava empurrando o carro. Ele só se encontrava se eu ligava para ele para marcar,
ele só fazia as tarefas que a gente concordava em fazer junto, se ele, se eu cobrasse ele mais de uma vez. E ano passado eu percebi que ele não tinha mais vontade nenhuma de fazer nada. E esse é um fato real, está acontecendo nesses dias, por sinal, porque o pastor da igreja, um Diego Grego, me pediu expressamente para voltar a mentorear essas duas pessoas, né? E quando eu entrei em contato com elas, disseram, não, não, beleza, a gente vai falar. Até hoje. Está passando 2 semanas. Eu vou dizer ao pastor que eu não vou dedicar, não vou perder o meu tempo com gente que não quer. E não vou empurrar a goela abaixo Não discipulado. pode Não ser vou empurrar a forçado, goela né? abaixo. Não pode ser Não. forçado. Então, assim, até eu comento com o Leda, porque lá começou um discipulado recentemente, né? E de dosar os seus recursos, o seu tempo, que a pessoa faça por merecer, sabe? A pessoa que está discipulando, que Isso. ela mostre que ela quer aprender, que ela quer crescer, que é de você o ensino, que é de você a confiança, a prestação de conta. E é um rapporto de mão dupla? É, mas quem tem mais experiência, quem mais tem mais sabedoria, tem que colocá-la em ação, né? É um pouco como colocar o sal na comida. Se a gente coloca muito sal, estraga. Então, o mentor é que dosa o sal, as informações, o crescimento espiritual, o tempo, o seu tempo, né? Abre mão de alguns recursos para dar para o mentoreado. É o mentor que tem essa capacidade, essa disponibilidade e deve ter essa sabedoria, né? Para o seguinte, para que não aconteça, aconteceu com o Alexandre. A Uhum. pessoa, ele de boa fé começou a dar as coisas, o outro de má fé, estava pegando tudo, sem devolver nada. E é pior, tá até falando mal por trás, é o cúmulo do absurdo. Então, Eu é uma, é descobri que ele uma, falava mal, não só de mim, mas da equipe pastoral para ou todo seja, mundo. Já pensou? entendeu? Então, assim, a gente tem que dosar mesmo, com calma, sabedoria. E acredito que o relacionamento, se for dar fruto, vai dar fruto. Se for crescer, vai crescer. Eu estava brincando no começo da aula, mas eh, depois de muitos anos, hoje tem um relacionamento bem legal com o Alexandre, né? A gente fala de tudo. A gente encara tudo, vamos que vamos, tem isso para fazer embora. A não ser que tenha algum compromisso pessoal, família, aí não dá, né? A gente tem É, famílias, né? Fora do mundo cristão, né? Dos compromissos do dia a dia. sim. Mas já tive parcerias antigas, e hoje tenho parcerias novas e são mentoriados, né? São pessoas que acompanham. Uhum. Mas hoje eu aprendi que devo dedicar meu tempo para quem realmente quer. E não quer, Sim. não vou insistir. Não vai em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum. Não é profetoso, a pessoa não cresce, a pessoa não aprende. Aliás, descobri até que alguém fica com ciúme quando eu tocava o assunto da Maranata, que é a igreja que me criou em São Luís. E as pessoas achando que, pelo fato que eu fui lá, eu vim de lá, quando eu comento alguma coisa de lá, estou gerando ciúme, não sei por quê. A pessoa fica com inveja que eu tinha um crescimento diferente, não sei. Até isso. Tem que lidar a psique humana. Sim. É só o Senhor mesmo para tentar entendê-la, viu? Porque, Ok, então mas vamos enfim. lá. Vamos voltar, gente. Até a segunda parte. Tá passando, tá, Maurício? Tá passando. Tá. Vamos para essa segunda parte. Desde Cornfield, ele lança, né, essa questão assim, o que leva alguém a mudar de vida? Porque no discipulado, né, a gente está investindo em pessoas e a gente espera, né, mudança, crescimento, não é isso? E aí, David Cornfield diz o seguinte, que existem 4 coisas que contribuem para uma convicção duradoura que muda as nossas vidas de maneira geral, né? E aí ele vai dizer, né, que quais são essas coisas que são fatores que trabalham, né, no ser humano e que provocam uma mudança duradoura na vida de alguém, né? Então, quais são essas 4 coisas, né?
Primeiro, né, uma delas, né, que ele indica é sentir a necessidade de que precisamos mudar. Então, isso aqui é muito importante. E isso é uma automotivação pessoal. Porque tem gente que não acha que tem que mudar. Ela acha que é assim mesmo, ou então ela nem crê nisso, numa mudança. Então, é importante, né, que a pessoa, o discípulo, né, ele sinta que ele precisa mudar, que ele sinta que o calo está apertando, que ele sinta que há prejuízos quando ele não melhora, quando ele não aperfeiçoa, quando ele não cresce, né? Então, ele precisa sentir a necessidade de que precisa mudar. Eu já acompanhei, né, alguns rapazes, né, que vieram da adicção, né, do vício em drogas. E eles, né, muitas vezes, né, têm recaídas, e também nas recaídas, eles só voltam quando eles percebem que não, eu preciso mudar, não dá para viver assim, né? Quando eles caem em si, vamos dizer assim, né? E não, eu preciso mudar. E aí a gente pode, né, ajudar, né, para quem quer mudar, para quem percebe que precisa mudar. Até a escolha de ter um discipulador também vem disso, né? Alguém que diz assim, eu cansei de ser sozinho, porque eu sei que eu preciso de relacionamento, eu preciso de ajuda, então eu vou caminhar com alguém, né, que me ajude a chegar em outro nível, em outro patamar. Então isso aqui é muito sério, e nós, como discipuladores, só podemos ajudar o discípulo a ele perceber, né, a necessidade de mudar, né? Segunda coisa, né, que contribui, né, para uma mudança é quando um discípulo nosso ele tem uma visão bíblica profunda e comovente. Isso vale para todo mundo, na verdade, tá? Eu estou falando aqui da visão de alguém que está buscando mudança na vida, né? O que que faz ele mudar, crescer, né? Buscar ajuda. Então, um segundo ponto é ter uma visão bíblica profunda e comovente sobre a área que ele quer crescer, avançar, porque ele entendeu biblicamente, entende? Ele entendeu que ele precisa disso, né? Porque está na palavra, e essa palavra agora, né, entrou no coração dele, essa semente, né, começou a brotar no coração dele, e ele, isso mesmo é o que Deus quer de mim, né? Isso para qualquer área, né, do crescimento espiritual. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no novo convertido, ele precisa dessa visão bíblica, né, do entendimento do batismo, da nova vida, do crescimento espiritual que ele precisa. E todo crente também precisa ter esse entendimento de que ele tem que ser frutífero, que Deus o chamou para fazer a diferença, para fazer discípulos. Então, quando a gente consegue, né, ajudar um discípulo a entender biblicamente o que ele precisa mudar, é muito mais fácil, né? A gente ganhou o coração daquele discípulo, vamos dizer assim, para o objetivo do crescimento da vida dele, né? Por isso que muitas vezes o discipulado vai ser pautado mesmo em alguns estudos bíblicos, né? Ou algumas indicações de textos bíblicos para ajudar o discípulo a entender o que ele precisa praticar, o que ele precisa viver ou até se tornar como pessoa, né? Uma terceira coisa que contribui, né, para uma mudança, né, é alguém ouvir de Deus, né? É quando alguém de fato buscou a Deus e ele em oração, né, Deus falou com ele e ele teve uma experiência com Deus. A própria conversão é assim, né? O Espírito Santo, né, atua no coração da pessoa. Deus está sempre falando, né? E nós sabemos que tem momentos específicos em que Deus fala de uma maneira mais forte com as pessoas, e até conosco, né? Então, esse toque de Deus, esse agir de Deus, esse convite de Deus para uma mudança, para algo maior, né? De repente é um chamado de liderança, é um chamado de que o próprio Senhor vai lá, né? E essa pessoa ouve a Deus, e ela também busca a Deus, e Deus dá uma direção específica para ela. Então, fundamental também para uma mudança. E um quarto motivo, não, uma quarta coisa, por que as pessoas mudam, é ter companheiros comprometidos para andarem conosco no caminho e que dificilmente nos deixarão desistir. Que é a ideia também que a gente encaixa aqui, né? A nossa família, né? Ou a nossa igreja, um pastor. E eu quero colocar aqui o discipulador, né?
como esse companheiro, como ele fala aqui, um companheiro comprometido para andar conosco no caminho e que estão ali presentes, nos ajudando a nos manter no caminho certo, no caminho estreito, né? O caminho que agrada ao Senhor, o caminho da santidade. Então, olha só que ensino importante que nos ajuda a ter uma visão mais adequada do nosso trabalho e caminhar com pessoas e investir em pessoas. Sei que muitos que fazem parte do nosso curso, muitos que fazem parte do nosso curso, né, ou estão pastoreando igreja, ou estão liderando pessoas, né? Então, sabe, né, que é muito importante ter esse entendimento, né, na hora de ajudar pessoas a crescer. Outro ponto, né, que eu queria trazer é de Beumong, né, sobre 3 maneiras de investir em alguém. Eu não sei se eu já expliquei isso, talvez eu tenha explicado já de alguma forma, mas de maneira superficial. E aqui eu trago de uma forma mais detalhada, né, que Beumong traz sobre 3 maneiras de investir em alguém. Então, uma delas é por meio do conhecimento, uma segunda é por meio de habilidades e a terceira é por meio da vida. Então, aqui também a gente encontra, né, as 3 áreas que um discipulador pode trabalhar com seu discípulo, né, que é adquirir um novo conhecimento bíblico, conhecimento que ajude o discípulo, né, a avançar, a crescer para um outro nível, e esse conhecimento serve para todas as áreas da vida dele, né, que a gente pode trabalhar, a área financeira, a área de vida com Deus, a área familiar, né, onde a gente puder, né, ajudar alguém a ganhar mais conhecimento, né, da vida com Deus, da palavra de Deus, né? Então esse é o nosso papel como discipulador. Uma segunda área são as habilidades, ajudar um discípulo a servir melhor, a usar seus dons, né, para a glória de Deus. Então nós estaremos focados em ajudar um discípulo a desenvolver suas habilidades para o reino de Deus. E a terceira área é a vida dele, né? Ele ser transformado, né, a cada dia, de fé em fé e de glória em glória. E o que eu puder fazer para ajudar a vida dele, né, a ter uma mente de Cristo, a ter um caráter transformado, né, a ter uma vida de santidade. Então, essa área também é muito importante que nós, como discipuladores, estejamos atentos, né? E olha só, agora vamos olhar um por um, né? Qual é o perfil do trabalho, né? Então, o conhecimento requer uma espécie de professor. Por vezes, nós, mentores, seremos um pouco professores para os nossos discípulos. E habilidade requer um instrutor, né? Ou um treinador. E, por vezes, nós seremos essa figura, né? Que está instruindo, treinando alguém em novas habilidades, né? Ou melhorar suas habilidades para o reino de Deus, né? E as habilidades são diversas, né? São os dons, na verdade, né? O melhor servir, né? E vida requer a ideia de um mentor, ou seja, o mentor como a ideia de um exemplo de vida, alguém para eu imitar, né? Então, mas nós, como discipuladores e mentores, podemos atuar nessas 3 áreas, ajudando nossos discípulos. Um professor, ele ensina o conhecimento, né? O instrutor, ele treina as habilidades do seu discípulo, né? Ele está focado em treinar as habilidades do seu discípulo. E o mentor, ele está interessado com a vida do seu discípulo. Então ele transmite através da sua vida, do seu próprio testemunho de vida, ele transmite, né, o que significa essa vida que agrada a Deus, né? O professor ensina e o alvo, qual é o alvo? O saber. E da habilidade, o fazer. E o da vida, no ser, né? Então, olha que interessante, né? Esse entendimento abre, né, a nossa visão e a nossa perspectiva nesse trabalho do discipulado. Então, olha os focos, né? Saber, fazer e ser. Há quem diga que também exista o conviver, né? Saber conviver, né? Que é muito importante. Saber, fazer e ser, conviver, né? O próprio ser também tem a ver com alguém que busca uma boa convivência com outras pessoas. E, por fim, esse conhecimento, né?
esse ensino, esse saber. A palavra de Deus aponta, né, o Espírito Santo como o Espírito que aponta para a verdade, né, que nos conduz na verdade. A verdade é Cristo, a sua palavra, e então nós, como discipuladores, nós precisaremos da ajuda, né, do Espírito Santo para ensinar nos nossos discípulos na verdade, e a verdade é que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse conhecimento ilumina a mente da pessoa e faz ela entender a verdade que ela precisa seguir, colocar em prática e viver, né? E o fazer, nós precisaremos do auxílio do Espírito Santo também, porque ele também é o Espírito dos dons. Quando a gente lembra lá, né, dos textos de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, há uma lista, né, dos dons, e é o Espírito Santo que dá o dom a cada pessoa, e nós precisamos ajudar essas pessoas a desenvolver seus dons, né? A fazer a obra, né? A servir melhor no reino de Deus. E, por fim, a última área, né? Que é a vida, que é a transmissão do ser, né? Nós também precisaremos do Espírito Santo e o mesmo Espírito, né, que aponta para a verdade, capacita nos dons, ele também é aquele que produz em nós o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, né? Então, nós ajudamos, né, nossos discípulos a crescer nos frutos, né, a serem mais amorosos, a terem a vida cheia da paz de Deus, né, e também serem agentes da paz. Também nós ajudamos eles a serem fiéis, a terem domínio próprio, né, a serem bondosos, não é isso? Mansos. Tudo tem a ver com o fruto do Espírito, que tem a ver com a vida, né, com o ser, né? Então, olha que interessante. Agora, vamos para esse último conteúdo da aula de hoje, que é o Larry Pryder, né, que diz, ele vai falar dos fundamentos da mentoria espiritual. Como nós já estamos chegando, né, no final, né, do nosso curso, para quem já veio desde o módulo 1, né, já viu tanta coisa, e agora no módulo 2 estamos indo também para o final. Então, aqui seria, digamos assim, um resumão que Larry Pryder, né, vai dizer no livro dele, né, Mentoria Espiritual Autêntica. Ele vai dar, tipo assim, um resumão, ou seja, quais seriam as coisas que a gente não pode esquecer que todo discipulado tem que ter. É mais ou menos isso. E aí, partindo dessa ideia, quais seriam os fundamentos? Quais seriam aquelas práticas do discipulado que não pode faltar num bom discipulado? Então, ele vai dizer, né? Quais seriam esses fundamentos, de acordo com esse autor? Então, número 1 é orar, né? Nós precisamos orar, né? Precisamos orar pelos nossos discípulos, precisamos orar juntos, né? É uma vida de oração. E orar também tem a ver com a nossa intimidade com Deus, né? Então, nós, no discipulado, temos esse alvo, né, de orar. É um trabalho espiritual que a gente depende de Deus, então a gente depende de Deus, a gente ora, a gente ajuda o nosso discípulo também a depender de Deus, a orar mais, a buscar mais comunhão com Deus, né? Então, a oração deve estar presente durante todo o relacionamento de mentoria, orar por seu mentoreado, além de envolvê-lo na proteção do Senhor, fará com que você seja mais sensível ao crescimento espiritual dele. Isso aqui é muito importante, né? Ter vida de oração pelo nosso discípulo. Desenvolver um relacionamento espiritual de mentoria é uma missão de Deus a você, que deve ser gerado por meio da oração. Ore para que Deus o guie no relacionamento. Faça orações específicas pelo mentoreado, especialmente por seu crescimento em Deus. Então, a gente ora por eles e a gente ora com eles, né? Então, é uma dinâmica de oração, né? Porque a gente busca a direção de Deus, a gente busca para que Deus conduza esse relacionamento, a gente ora para que Deus faça com que o nosso discípulo cresça, né? Porque é só Deus que pode fazer a diferença na vida do nosso discípulo, é só Deus também que pode nos usar. Então, esse é o fundamento principal que eu diria aqui, é a base, né? É a oração, ok?
Um outro fundamento, ouvir a Deus, né? Ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus. É conversar com Deus e ouvir a Deus. Mentores também devem ensinar seus mentoreados a ouvir de Deus. Então, a gente deve, né, ajudar nossos discípulos a ter comunhão com Deus e aprender a seguir a Deus. Né? Nós entendemos aquela metáfora do corpo, né, que Paulo fala, que nós somos um corpo, né? E ele vai dizer que Jesus Cristo é o cabeça. Então, um bom discipulador, ele ajuda o seu discípulo a ir até o cabeça, que é Jesus. O cabeça não é o discipulador, o cabeça é Jesus. Então, nós precisamos ajudar o nosso discípulo a ter intimidade com o cabeça, a ir até o cabeça, ouvir o cabeça. O que é que o cabeça tem a lhe dizer? O que é que o cabeça da tua vida, que é Jesus, tem para você? O que ele quer de você? Aprenda a ouvir a ele, aprenda a ir até ele, aprenda a confiar no cabeça, aprenda a obedecer o cabeça, né? Então, esse é um grande trabalho do discipulador, né? Enquanto a gente também tem essa prática, né, de ouvir a Deus, de caminhar com Deus, de obedecer à direção de Deus, a gente também ajuda o nosso discípulo a discernir a direção de Deus, a obedecer os ensinos do Senhor, né, ouvir a Ele e obedecê-lo, né? Então, mentoreados amadurecem à medida que aprendem a ouvir e discernir a voz de Deus. Isso também, né, subentende que ele tem prática de leitura bíblica, né? Então, ele precisa ter prática devocional. Então, eu lembro que quando eu caminhei com o Maurício, essa foi uma das primeiras coisas, né, Maurício, que a gente começou a trabalhar, né? Não sei se você lembra, mas a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre você ter mais vida de oração, ter intimidade com Deus, ter mais vida devocional. Confirmo. E que maravilha foi ver, né, que Deus foi te levando, né, para novas buscas. Tinha dificuldade até de sentar para orar. Hoje, no tempo devocional, passa de 1 hora tranquilamente, 2 horas. Glória a Deus. E esse ouvir a Deus, né, foi tão maravilhoso ver na vida de Maurício que depois ele resolveu fazer o seminário teológico, né? E ele está fazendo, né? Já está há alguns meses aí estudando, e porque ele quer mais de Deus, ele quer aprender mais sobre Deus, ele quer seguir mais, né, a vontade de Deus e ser instrumento de Deus na vontade de Deus, né? Então, Isso isso é uma das tá coisas alterando, fundamentais do discipulado. isso tá alterando até a minha forma de orar, a forma de enxergar, sabendo mais de Deus, consigo compreender mais o que eu leio. Tem efeitos, vamos dizer, colaterais, né? Mas são benéficos, são gostosos de aprofundamento na teologia, te faz conhecer facetas diferentes da mesma Bíblia que tu conhecia até ontem. E hoje, quando eu abro, descubro outras coisas, percebo, enxergo. Gente, é uma jornada e tanto, viu? É uma jornada e tanto. Amém. Glória a Deus. Continuando. Jesus disse aos discípulos que as ovelhas seguem o pastor porque conhecem a voz dele. Então, um dos grandes trabalhos do discipulado é ajudar o discípulo a ouvir a voz do bom pastor. Nós não somos os pastores, né? Digamos assim, né? Das nossas ovelhas. Né? O grande pastor mesmo é Jesus. A gente é instrumento, né? A gente pode cumprir uma função pastoral, né? A gente exerce uma função pastoral, mas o pastor mesmo é Jesus, né? E a gente precisa ajudar o nosso discípulo a ouvir a voz do bom pastor, né? Como elas conhecem a sua voz? Como é que a ovelha conhece a voz? Tendo tempo com ele. Assim o conhecerão e aprenderão por experiência que podem confiar nele, né? Também é aquilo que a gente tem falado, né? Que o chamado da grande comissão, que Jesus falou, significa ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, a gente precisa conduzir o nosso discípulo nesse entendimento, que ele precisa obedecer, né, aquilo que é o ensino da palavra, né? Então, aprender a palavra e obedecer essa palavra, né? Uma intimidade com o Senhor. Um terceiro
aspecto, né, o terceiro fundamento que tem que ter em todo discipulado é prestar contas, né? Ou seja, é abrir o coração, é ter transparência, né? É contar suas dificuldades, né? Vida na vida tem isso. Então, cristãos encontram apoio por meio da prestação de contas, que frequentemente ocorre num relacionamento de mentoria. Então, nós vamos prestar contas da nossa vida, como estamos, se a gente tem tido resultados, sucessos ou fracassos. Isso aqui faz parte de uma caminhada discipular. Prestar contas é uma maneira de fazermos uma verificação recíproca para garantir nossa permanência no caminho seguro e continuarmos responsáveis por nossas ações. Então, a gente aprende a abrir o coração no discipulado, é um ambiente ideal para isso, porque eu não estou sendo exposto, né? Se fosse num grupo grande, né, você está sendo exposto, até num grupo pequeno você pode se sentir exposto, mas no 1 a 1, né, num acompanhamento mais próximo, até um trio ou um casal com outro casal, ali é um ambiente ótimo, né, para você abrir o coração. Claro que essa prestação de contas, né, o discipulador, ele vai ajudar o discípulo a, claro, entender que ele é responsável por suas ações, né, pelas consequências dos seus atos, né? Então, ele precisa orientar sempre nesse sentido, né? Ajudando o seu discípulo a se comprometer com uma mudança, com um avanço na sua vida e sair das suas situações embaraçosas e ajudá-lo também a buscar alternativas, né, para tomar boas decisões na sua vida, que tem a ver com a boa prestação de contas, né? Mentores não devem também condenar seus mentoreados quando esses cometerem falhas, que esse papel é de Satanás, né? É ele quem condena, né? Então, nós precisamos ser aquele que transmite graça, né, para o nosso discípulo, né? E essa transmissão de graça significa confrontar eles em amor e com respeito, né? E sempre na palavra de Deus, né? Nós também já vimos sobre isso, né? Com brandura, né? Quem é espiritual, né? Pode, né? Exortar o outro, né? E desse modo estarão mais propensos e abertos ao ensino. Então, o discipulado não é um ambiente para ficar julgando o discípulo, para ficar se colocando num pedestal, né? Todo mundo, né, tem que cuidar da sua vida, quem está em pé, cuide para que não caia, e todos nós somos necessitados da graça, todos nós. Então, a gente precisa também agir com graça com os nossos discípulos, né? Claro que sem passar a mão na cabeça, né, nas suas falhas, mas também dizendo que pecado é pecado, né? Porque hoje está bem difícil, né? Dar nome, né, aos pecados, mas a gente precisa ajudar o nosso discípulo a entender que quando ele peca é pecado, né? E apontar para a cruz, sempre apontando para a cruz, né? Mas quem condena é Satanás. E claro, se a gente está lidando com um discípulo disposto a andar no caminho da luz, então ele vai, né, se arrepender dos seus erros, vai pedir ajuda, vai confessar seus pecados e vai buscar a Cristo, né? E no caso de alguém não quiser, então eu não estou responsável por caminhar com alguém assim. Alguém que não quer, né, abrir mão do seu pecado. Na verdade, acho que esse é um dos motivos que pode fazer um discipulado acabar. É quando o discípulo não abre mão mais do seu pecado e ele não se arrepende, ele não quer mudança de vida. Então, nesse caso, fica bem difícil ter um discipulado, porque discipulado tem a ver com crescer em Cristo, buscar Cristo, não é? Eu posso, como discípulo, estar tendo momentos ruins, é outra coisa. Mas quando eu não quero, não é, sair do meu pecado, então esse é um problema. E isso é um problema de alguém que quer viver no paganismo, né? Porque um cristão, né, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, está ali convencendo do pecado, né? Ele está ali apontando, né? E o discípulo, ele sente quando ele pisa na bola e ele busca mudança, né? Então, isso aqui é muito sério, tá? Um quarto fundamento é servir. É um relacionamento em que a gente vai servir. Especialmente o mentor vai servir o seu discípulo. Mas vai ter outras situações em que o discípulo vai ser também um servidor, quando ele se torna um auxiliar do seu discipulador, né, em algum ministério, algum projeto, né? Mas também, no final das contas, os dois estarão servindo, porque o líder é um servo, né?
Então, nós vamos, na verdade, aprender a servir melhor o reino de Deus. É a ideia das habilidades, né? Dos dons. Então, essa aqui também vai ser uma ênfase do discipulado, né? Como podemos servir melhor no reino de Deus. O serviço deve ser o aspecto mais importante do relacionamento de mentoria, de acordo com esse autor, né? A gente vai focar mesmo no nosso serviço, né? No reino de Deus. E esse servir tem a ver com todas as áreas da vida de alguém, né? Seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde ele puder, ele é um servo, né? Ele é instrumento de Deus, né? Para o mundo que precisa do Senhor, né? E também na sua igreja, sua família. Então, nós vamos liderar nesse relacionamento de discipulado por meio do serviço. Liderar por meio do serviço libera mentoriados a serem tudo que podem ser, capacitando-os ao crescimento. Como a gente falou desde o módulo 1, discipulado tem a ver com buscar objetivos de crescimento. Então, como vai crescer? Servindo. A melhor forma de crescer é servindo, né? É o que Beong diz, né? A melhor forma de crescer é ajudando o outro a crescer. Então, esse vai ser um objetivo também do discipulado. Eu vou mentorear alguém, mas ele não está ali só para receber. Ele também vai ser treinado para cuidar de outras pessoas. E aí sim nós vamos criar um movimento discipulador. Por quê? Porque o alvo do discipulado é servir, né? É para servir, preparar pessoas para servir. Tom Marshall vai dizer que o líder servo está disposto a dividir poder com outros para que sejam capacitados, isto é, se tornem mais livres, tenham mais autonomia, sejam mais capazes e, portanto, tenham mais poder. Olha que palavra importantíssima. Nesse discipulado, o meu papel é liberar o meu discípulo, é treiná-lo para ele ser enviado para aquilo que Deus quer dele. Então, eu preciso ser alguém que abre portas, alguém que ajuda a liberar os dons que há no meu discípulo, né? De forma que ele tenha mais autonomia, não que ele fique dependente de mim para sempre. Essa não é a ideia. A ideia é preparar ele para ele também fazer o que eu faço, né? Cuidar de vidas, discipular, ensinar outros, né? Liderar outros. Então, meu papel como discipulador, como mentor, é preparar alguém para ser bom, não para ficar o tempo todo dependendo de mim, sempre imaturo, né? Sempre incapaz. Esse não é o trabalho de um discipulado. O discipulado é para que o nosso discípulo faça coisas maiores do que nós, foi o que Jesus falou, né? Dos seus discípulos. Ele encorajou eles dizendo que eles fariam coisas maiores do que ele. Então, esse é a visão do discipulado verdadeiro, né? Ainda sobre o servir. Um líder servo sabe que quanto mais autoridade houver para repartir, mais pessoas com autoridade haverá. Então, nós estamos ajudando pessoas a servir melhor. Assim como Jesus falou, né? Toda autoridade que foi dada no céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Então, a gente envia pessoas como representantes, né, de Cristo, e todo representante de Cristo tem a autoridade de Cristo. E se Deus me deu alguma autoridade, tem que repartir para que o outro também tenha essa autoridade que eu tenha, né? E quando o relacionamento de mentoria está centrado no serviço, ele capacita pessoas com a liberdade de usarem seus dons e habilidades. Então, essa vai ser uma ênfase do relacionamento, né? Servir melhor, desenvolver seus dons e suas habilidades. Bons mentores liberam seus mentoriados para que vão e façam por si mesmos. Então, o discipulado não é para ficar cortando a asa de um discípulo, é justamente para ajudar essa asa a voar, né? Liberar o passarinho para voar, vai, né? Inclusive, tem algumas músicas que falam disso, né? Que os filhos, né? Eles vão voar, né? Então, os pais, eles estão preparando, né? Os filhos, né? Para voar, né? Para ir além, não é isso? E qual seria o quinto fundamento da mentoria? O que não pode faltar na mentoria? Como a gente está falando também de prestação de contas, né? Transparência, então, é a ideia da transparência, né? Seja vulnerável, né? Seja você mesmo, né? Não queira aparentar o que você não é, né? Então, seja real, seja honesto, né? Em outras palavras, né? É um vida na vida. Então,
nesse Vida na Vida, estamos construindo uma amizade. Então, é natural que a gente seja vulnerável nesse relacionamento. E abrir nossa vida para outros é uma proposição complexa e arriscada. E é por isso que muita gente não entra no discipulado nesse nível, porque não quer se arriscar, né, a contar mais da sua vida, né? Mas esse é o caminho, né? Ser honestos nos humilha e nos liberta de querer estar no pedestal, de querer estar sempre aparentando que eu sou bom demais, né? Que eu estou sempre bem, que eu não tenho problema, que eu não tenho dificuldade, né? Isso é um pecado, né? Isso é uma mentira, é uma farsa, né? Então é importante que a gente seja verdadeiro, que a gente seja real, né? A mentalidade de desempenho, né? Sou sempre muito bom, né? Quando a gente fala, né, a verdade, né? Quem somos, né? Então, essa mentalidade de você sempre ter um bom desempenho vai sair pela porta dos fundos, né? Quando a gente começar a compartilhar honestamente nossa vida sem máscaras, né? Então, vida na vida é isso. Vida na vida é tirar as máscaras. A mentoria espiritual eficaz envolve um compromisso com a vulnerabilidade, uma disposição de abrir nossa vida a alguém e de aceitar a outra pessoa sem reserva, né? Então, isso é válido para os dois lados. Tanto o mentor como o mentoriado vão ser desafiados a abrir o coração, né? A ser verdadeiros, a ser quem são. Por isso que eu não posso querer ser um discipulador se eu não estou disposto a ser tratado por Deus, a ser ensinável, a crescer, a desenvolver minha vida. Senão eu não vou ter vida para passar para o outro. Eu tenho que ter vida. Discipulado é vida de Cristo, né? Sendo vivida de verdade, não é isso? Ainda sobre ser vulnerável. Um mentor não tem medo de correr o risco de compartilhar abertamente sua vida com outra pessoa, né? Sua história de vida, por exemplo, né? A transparência conduz à intimidade, né? Se os mentores tiverem liberdade de revelar seus reais sentimentos, seus mentoriados aprenderão a se abrir também, né? Mentores não hesitam em falar sobre seus fracassos e também de seus sucessos. Então, isso aqui é algo importante, né? A gente vai contar nossas dificuldades, né? Que a gente já passou, né? Aquilo que a gente deu certo da nossa história de vida, o que não deu certo, né? O que Deus teve misericórdia de nós também, né? Digamos assim, né? Então, isso é importante, né? Não queira passar sempre que você sempre foi bom, né? Não, a gente sempre começou lá do zero, né? Então, conta a tua história de vida para o teu discípulo, faz ele perceber de onde você já veio, do que você já fracassou lá no passado, mas que Deus tenha te dado graça, que você tem crescido, tem aprendido, né? Então, isso é muito importante. É claro que se você está lidando com algum problema hoje, você aumentou uma fraqueza pessoal hoje, e você é um mentor, é importante que você fale mais disso para o seu discipulador e não para o seu discípulo. Mas se são coisas que você já superou, já venceu, então é importante você abrir. E tem coisas que você pode abrir também, que você está enfrentando hoje, que vai ser um grande ensino para o seu discípulo. Então, aquilo que for para um ensino, diga também, né? Você perceber que vai ajudar muito o teu discípulo, né? Alguns desafios que você está enfrentando hoje, diga, né? Com cuidado, claro, né? Mas é esse trabalho, né? De ser vulnerável, né? Isso glorifica ao Pai, né? E isso mostra que nós somos todos vasos de barro, né? O nosso tesouro é Cristo. Ainda sobre ser vulnerável, as pessoas se identificam com, com eles, né? Com os discipuladores, quando veem suas fraquezas, porque todos têm fraqueza. Todos têm suas fraquezas, né? Então, é importante que a gente seja real, que a gente seja transparente, né? Mentoriados não menosprezarão seus mentores quando souberem suas lutas. Eles apenas ficarão aliviados em saber que são normais. Isso aqui é importante, viu? Quando souberem que seu mentor é humano, eles não ficarão tentados a colocar seu mentor sobre um pedestal. Porque, na verdade, só Jesus é perfeito, né? Precisamos ensinar isso aos nossos discípulos, né? Todo mundo tem seus pés de barro, né? Todo mundo tem áreas, né, da sua vida que ele precisa
ser tratado por Deus e continuar crescendo, né? Mas não quer dizer que o discipulador, né, ele seja alguém que está vivendo no pecado, né? Porque isso é um contrassenso, né? Isso não pode ser, né? Mas alguém que luta, né? Tem suas tentações, suas dificuldades, suas fraquezas, né? Isso é importante a gente compreender que é o vida na vida. Discipulado é vida na vida. E também, né, os discípulos não se sentirão sozinhos em suas próprias dificuldades, né? Ok? E o último, né? O último fundamento, de acordo com o Eric Ryder, né, é fazer perguntas, né? Tem perguntas que um discipulador precisa aprender a fazer perguntas. Nós já vimos um pouco sobre isso, né? Sobre fazer perguntas, especialmente no módulo 1. Então, nós, como discipuladores, nós precisamos aprender a fazer perguntas para ajudar o nosso discípulo a abrir o coração e falar coisas importantes da sua vida. Então, a gente precisa fazer perguntas mais profundas também, muitas vezes, ou perguntas essenciais, perguntas que não podem faltar, né? Nesse relacionamento, para que o discípulo se sinta à vontade também para falar, né, de coisas da vida dele. Então, a mentoria com prestação de contas é feita com paciência e amor. E esse ponto 6 tem tudo a ver com a prestação de contas, tá? São duas coisas ligadas, né? A prestação de contas envolve o fazer perguntas essenciais. Faça perguntas aos seus mentoriados para incentivá-los a serem espiritualmente aperfeiçoados. E aqui algumas outras dicas de perguntas. A gente já viu muito sobre perguntas, né, no módulo 1, mas aqui eu trago algumas outras perguntas que a gente pode fazer, né, do discipulado. Como está seu relacionamento com Jesus? Aqui é sempre bom fazer, né? Como Jesus lhe falou ultimamente por meio da sua palavra? Quais áreas de preocupação Deus colocou em seu coração para que você ore? Isso estimulando a vida de oração do discípulo, né? Seus pensamentos têm sido puros? Então, uma pergunta sobre santidade, né? Que dificuldades você está enfrentando hoje? Pode ser várias, né? Todo mundo tem sempre dificuldades na vida, né? Qual foi a sua maior alegria e decepção nessa semana? Nós temos várias, né? Então, sempre tem alegria e decepção. 7. O que você se vê fazendo no futuro, daqui a 5 ou 10 anos? Isso aqui é bom porque ajuda o discípulo, né, a ter um alvo de médio e longo prazo, né? E é bom sempre termos metas de médio e longo prazo. 8. Quais dons você crê que possui? Como você pode desenvolvê-los? Então, a gente pode ajudar o discípulo a melhorar o seu serviço, né, na obra de Deus. 9. Como eu posso ajudar você a cumprir o que Deus o chamou a fazer? Que Deus é o primeiro interessado, né, em usar as pessoas. Então, a gente procura descobrir, né, com o discípulo, o que é que Deus está te chamando para fazer. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco, né? E 10. Você está servindo outras pessoas por amor? Porque servir pessoas é difícil, a gente sabe disso, né? Lidar com gente é complicado. Então, às vezes, a gente não está servindo por amor. Às vezes, está acontecendo outras motivações. A gente está com dificuldade de amar. E a gente precisa ajudar o nosso discípulo a lembrar que o principal é desenvolver o amor pelas pessoas, né? Ok? Então, aqui, né, para conversar, não vai dar mais tempo, né? Porque já está bem avançado o nosso horário. Mas aqui, né, as questões, né? O que é que você acha desses fundamentos apresentados, né? Se a gente tivesse que resumir, né, o que é que não pode faltar no discipulado, então a gente poderia dizer orar e ouvir a Deus, são duas coisas que estão interligadas, né? Servir, que é aperfeiçoar o nosso trabalho, né, no reino de Deus, né? E eu posso colocar que está ligado, né? Prestar contas, ser vulnerável e fazer perguntas essenciais, né? Ou seja, é esse vida na vida, né? Em que a gente vai buscar transparência e a gente vai aprender a conversar melhor, fazendo perguntas importantes para que a nossa conversa seja produtiva, tenha foco de crescimento, ok? Como mentor, você tem colocado em prática esses fundamentos? E aí, quando você é um discípulo, né, o seu mentor tem colocado em prática esses fundamentos com você?
Se não, que tal apresentar para ele esses pontos, né? Então, fica aí essas questões para vocês refletirem, tá bom? Deixa eu contar essa reflexão, ilustração de hoje, né? A nossa reflexão de hoje não é uma historinha, é um filme. Então, eu vou aplicar um filme muito... É um filme de comédia, né? Às vezes é um pouco besterol, né, esse filme, mas tem uma lição muito interessante. Eu vou contar um pouco do spoiler, tá? Desse filme, porque tem uma aplicação muito interessante aqui que a gente pode usar nessa questão da mentoria, né? Então, o nome do filme é Tok Tok. É um filme que eu vi no Netflix. Não sei se ainda está lá, tá? Já tem um tempo que eu assisti. Mas é um filme muito engraçado, que ele fala, né, de alguns personagens que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E são pessoas precisando de ajuda para tratar das suas loucuras, né, das doenças da mente, né? E aí eles, por acaso, né, por uma falha no sistema, eles marcam, acaba que é marcada uma consulta com um psicólogo muito famoso que ele divulga, né, que ele resolve todo o problema de questões assim da psique, né? E ele é muito famoso, então é muito procurado. E aí esses pacientes, para conseguir uma agenda com ele, é super difícil. Até que eles conseguem. Só que por erro do sistema, é agendado, né? No mesmo dia e mesmo horário, né? Esses pacientes, né? Esses 6 pacientes, acabam agendando no mesmo dia, mesmo horário, por erro do sistema. E eles todos chegam, né? No consultório, né? Esperando, né? A sua consulta, até que a secretária, né, descobre que todos foram marcados por engano. E aí, e outra coisa, para piorar a situação, o psicólogo está vindo de uma viagem e ainda não chegou, e o voo atrasou e vai chegar tarde naquele dia. E aí ocorre que ninguém quer abrir mão da sua consulta. E todos eles resolvem esperar, né, para conversar com o psicólogo, e eles, então, ficam na sala de espera, todos juntos, por algumas horas, esperando o psicólogo chegar. Então, esse é o cenário do filme. E aí nós vemos vários personagens, né? Cada um com seu tipo de toque. Então, tem um que ele tem um toque de que ele não quer ver nada fora do lugar. Então, tudo que ele vê fora do lugar, ele arruma, né? E ele também não pisa nas listras. Ele fica pulando nas listras, né? Você conhece alguém assim? Você se identifica com esse daí? Tem uma outra que ela tem horror a ficar doente. Então, tudo que ela toca, ela coloca um papel em cima, ou então ela lava a mão o tempo todo, e ela não quer tocar em nada, então tem nojo, né, de pegar bactéria e doença. Todo mundo ficou um pouco assim, né, depois da Covid, né? Essa personagem é assim, não toca em nada, e não quer que ninguém toque nela, tem essa questão da doença, né? Aí tem uma outra que ela, o tempo todo, fica revisando o que ela já fez. Porque ela tem medo de estar faltando alguma coisa que ela deixou e não resolveu. Então, ela o tempo todo volta atrás, volta para casa, deixei a janela aberta, aí ela volta. O tempo todo ela olha para a bolsa dela, ai meu Deus, esqueci alguma coisa aqui, e ela vê se está tudo no lugar, né? Se ela esqueceu alguma coisa. Então, ela está o tempo todo assim, né? Tem o outro que ele é acumulador compulsivo, né? E também tudo ele fica calculando na mente, né? Tudo ele é cálculo, tudo ele sabe, né? O tempo, o horário, ele calcula tudo, né? Então, assim, tem vários pacientes, cada um com seu toque, todos bem engraçados, e aí eles vão se conhecendo, né? O tempo vai passando, vão se conhecendo e vão descobrindo o toque de cada um, até que eles resolvem interagir. Alguém tem uma ideia de fazer uma dinâmica em que cada um vai ficar no centro do grupo e vai ter, durante 5 minutos, ajuda dos outros para tentar lidar com o seu toque, né? E aí eles fazem essa brincadeira, né? Que é um exercício de encorajamento. E cada um tem o seu momento em que ele está no centro e todo mundo está ali tentando encorajar o outro, né, a esquecer do seu toque, do seu problema. E cada um que
que fica no centro, né? Que tem os seus 5 minutos, ninguém consegue ficar 5 minutos sem apresentar o seu toque, o seu transtorno obsessivo, né? Aí, depois de todo mundo passar pela berlinda, todo mundo fica frustrado, decepcionado, porque não teve nenhum progresso. Até que, de repente, alguém diz assim, eu percebi uma coisa, não sei se vocês perceberam, que realmente a gente não conseguiu, no nosso momento em que a gente estava no centro, a gente não conseguiu ficar livre do toque, mas quando a gente estava ajudando o outro, a gente esquecia do nosso transtorno. Aí pronto, foi aquela festa, né? Eles descobriram que quando eles se importavam com o outro, eles conseguiam vencer seus transtornos, né? Então essa é a ideia do filme, né? Ou seja, quando a gente passa a servir, quando a gente passa a cuidar dos outros, a gente se esquece um pouco mais dos nossos próprios problemas, né? E a gente se torna uma pessoa melhor, né? Então, assim ocorre, né? Quando a gente serve, né? Quando a gente ajuda pessoas, a gente também se desenvolve nesse processo, porque a gente desenvolve o amor, a gente cuida de pessoas, a gente discipula pessoas, então a gente é o primeiro a crescer nesse processo, né? Nós somos abençoados por Deus por a gente servir e ajudar pessoas, ok? Vamos para a ferramenta prática da aula de hoje. É um estudo, né? Na verdade, também é um livro que David Cornfield escreveu, que se chama O Líder que Brilha. E esse livro, ele fala de 7 áreas ou 7 relacionamentos de alguém que deseja brilhar, né, para a glória de Deus, né? 7 relacionamentos chaves que nós devemos ter ou desenvolver na nossa vida para brilharmos, né, como líderes. Então ele vai falar de cada um deles, né? Olha, no centro é Jesus, né? Então o centro dessa estrela é Jesus, é Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aí cada ponta, né, da estrela tem um outro relacionamento, que é com você mesmo, com sua família, com um grupo pastoral que lhe pastoreia, né, que seria um grupo pequeno, vamos dizer assim, uma célula. A equipe, uma equipe que você, como líder, né, está falando de líder, então também aqui seria a equipe que ele lidera, né? Ou então pode ser alguém que você discipula, né? O seu discípulo, né? E também tem o seu mentor, né? Ou o seu líder pastoral, e amigos de maneira geral. Então, muito interessante. E aí nós podemos, de repente, trabalhar com o nosso discípulo essas 7 áreas de relacionamento. Ou ajudar ele a avaliar, né, se ele tem esses relacionamentos, essas 7 áreas, né, e como ele está lidando com essas 7 áreas. E aí o discipulador vai também trabalhar com o discípulo essas 7 áreas de relacionamentos importantes, né, na vida do discípulo. Então, olha só, o que David Cornfield fala sobre isso. A resplandecente estrela da manhã nos chama para sermos estrelas a brilhar no meio de uma geração depravada e corrompida, de acordo com Filipenses 2,15. E ele vai dizer assim, olha, há muitas estrelas, mas nem todas realmente brilham. Da mesma forma, há muitos líderes bons, porém, é bem mais raro encontrar líderes excelentes que permanecem assim através dos anos. 7 relacionamentos são fundamentais para nos transpor da condição de bons para excelentes. Quer ser um líder excelente? Então, trabalhe essas 7 áreas de relacionamentos e procure melhorar essas 7 áreas que você e manter bem essas 7 áreas que você vai ser um líder excelente. É esse o argumento de David Cornfield. Então, a ideia é fazer o discípulo pensar, né? Quantos desses 7 relacionamentos funcionam bem em sua vida? E aí, David Cornfield diz o seguinte, realmente vale a pena investir nessas áreas. O retorno será sempre bem maior do que o nosso investimento. Se houver alguma ponta da estrela que nem existe em sua vida, corra atrás dela, né? Se você ainda não tem alguma dessas áreas de relacionamento. Não fique acomodado, não se contente em ser apenas bom. Pesquisas mostram que a área onde pastores e líderes sentem mais carência é em sua relação com Deus. Olha só,
Além disso, a maioria dos líderes tem fraqueza na área da família, em lidar com sua família. E muitas vezes as outras 5 pontas não estão existindo na vida deles. Se estes relacionamentos não existem ou não andam bem em nossa vida, é porque não investimos seriamente nesses relacionamentos. Então, por fim, a ideia é ajudar o discípulo a analisar, buscar, né, desenvolver esses relacionamentos. E aí também fazer uma avaliação, né? Que nota você dá a si mesmo em cada um desses relacionamentos? Como você está lidando com esses relacionamentos? Em qual das 7 áreas você gostaria também de melhorar? E como? Vamos buscar meios, né, para melhorar. E o que você precisa mudar em seu estilo de vida se quiser realmente brilhar? Então, se quisermos brilhar, precisamos brilhar nos relacionamentos, né? Em outras palavras, é isso que David Cornfield vai dizer, ok? Ok, para encerrar o nosso filme, é um filme antigo que a gente vai estar resgatando hoje, que é Gênio Indomável, né, com Robbie Williams como mentor, e o discípulo, né, o mentoreado é Matt Damon. Esse filme ganhou o Oscar, né, de melhor ator para Robbie Williams, né, e melhor roteiro original. Então, é a história de um discípulo, né, o Matt Damon, né, ele é um gênio, né, ele tem um QI muito elevado, e ele não sabe lidar com isso, né? O fato de ser um gênio. E aí ele procura um psicólogo. E esse psicólogo vai se tornando um mentor dele, que é Robin Williams. Ele ajuda a influenciar a vida dele, né? Que é uma pessoa brilhante, mas precisa de orientação, precisa de alguém com experiência de vida, que não precisa ser um gênio, mas é alguém sábio, é alguém que tem experiência de vida. Então, o mentor pode ser assim. Nem sempre ele vai ser um gênio, né? A maioria não vai ser, né? Ou quase ninguém vai ser um gênio. Mas você pode ser alguém que tem experiência de vida, que tem algo para ensinar para alguém. Então, essa é a ideia do filme, né? E a importância de um mentor na vida de alguém. Até alguém que seja um gênio precisa de um mentor, né? Ok? Ok.